né, é um programa que é chancelado, é um programa de patrimônio mundial, né, chancelado pela Unesco. Tá? Assim como tem o patrimônio da humanidade, né, da Unesco, tem os geoparques, é uma rede global. Tá? A gente está na condição de aspirante. A Unesco vem aqui 22 de julho, no território, de 22 a 26 de julho, para avaliar o nosso território e dar a chancela. Né? Dando a chancela, a gente vira rede geoparque mundial, né? Tá dentro do geoparque global. Hoje em dia tem em torno de 213 geoparques em 48 países espalhados no mundo. E no Brasil temos 6. Nós seremos o 7º, né? Então, o que é o geoparque? Aqui já fala, ó, são áreas, né, o que a gente está dizendo, de sítio, né, que tem sítios e paisagens com relevância geológica, que é o caso aqui, né, além de outros locais com significância cultural, com significância ecológica, histórica, pré-histórica. Pré-histórica, nessas áreas de dunas, tem as antigas lagunas, né, que serviam para as civilizações pré-históricas, né, os coletores, os caçadores, né, os sambaquis, toda essa pré-história também tá, né, existem nessas áreas. Então são relevantes, né? Assim como a relevância turística e a relevância educacional, é o que a gente está fazendo aqui. E uma certa educação, como o Rafael falou, é importante, é a base de tudo, né? Então o geoparque trabalha basicamente com educação, turismo e conservação ambiental. De modo, aí vem a parte das comunidades e da população local, né? Quando a gente fala que a gestão de um geoparque, né, se baseia nessas características do território para promover o geoturismo, a educação, com vista à conservação ambiental, né, e impulsionar o desenvolvimento local, voltado para quem? Para a população residente, para a população local. Para o geoparque não interessa os grandes empreendimentos de resort, pelo contrário, somos contra tudo isso, de resorts, da especulação imobiliária, de portos, né, que entram e detonam o ambiente e depois vão embora e deixam um passivo ambiental, né? Então o geoparque fortalece a partir da educação, do turismo, essas populações residentes, podendo gerar oportunidades, como o Rafael falou, de renda, né, e de atividade de educação e turismo nesses locais tão especiais. E esse é o território do geoparque, né? Aqui a gente está, olha, Cabo Frio, né? Município de Cabo Frio aqui, ó, no número 4, né? Então são esses 16 municípios litorâneos que vão de Maricá a São Francisco de Itabapoana, que já é a divisa lá com o Espírito Santo, né? Então esse é o território do geoparque. Aqui tem as fotos representando cada local especial desses municípios, tá? E aí vão contar, vocês gostam de história? Gostam de história? Quem não gosta de história, né? Aí então vamos contar um pouquinho de história sobre esse território tão especial que existe aqui, né? E aí a nossa história, olha só, quando que vocês acham que vai começar a nossa história? Em quantos anos? Alguém chuta? 500 milhões? Hã? 500 milhões de anos? Quantos? 500 milhões de anos? 500 milhões de anos? Pô, você foi bom, hein, cara? Lá no Gondwana, lá no Pangeia. Isso, aí, ó. A galera já tá ligada aí, ó. Essa história a gente começa aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? O que vocês identificam aqui, ó? A Pangeia. Pangeia? Um pedaço da Pangeia. Esse aqui é o Gondwana. O Pangeia é quando junta o Gondwana, que são esses continentes que estão mais para o hemisfério sul, com o Laurásia, que são os continentes que estavam juntos lá no hemisfério norte, né? Então, vocês estão vendo que eles estão juntos, né? Ou seja, eles se aproximaram, né? Eles formaram um grande continente, um paleocontinente, mais ou menos o que o colega falou, em torno de 560 milhões de anos. Aqui teve a colisão, a última colisão foi nessa região aqui,
né, em torno de 540 milhões de anos, 540 a 520 milhões de anos. Você sabe o que é isso? 520 milhões de anos? Né? Na Terra, a história da Terra é de 4 bilhões e meio de anos. Né? Então, um pedaço da história da Terra. Né? E aí, nessa história aqui, ó, a gente tem isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É um mapa, né? Um mapa todo colorido, cheio de cores. E essas cores aqui, cada cor dessa aqui representa uma história desse local aqui, né? Do Geoparque. A gente tem a Lagoa de Araruama, né? Aqui a gente tem Arraial do Cabo. E a gente está nesse mapa aqui, tá vendo esse rosa? Vocês estão vendo essa cor rosa? Que predomina aqui, ó. Essas são rochas de 2 bilhões de anos. Sabe o que tem tão especial, além da idade dela, de 2 bilhões de anos? Isso aqui é um pedaço da África, que quando estava junto, se separaram há 130 milhões de anos, esses continentes, e quando se separaram, a África daqui do Brasil, né? Quando se separaram, ficou um pedaço da África aqui. Esse pedaço vai de Ponta Negra, de Maricá, até o arquipélago de Santana e Macaé. Então foi um pedacinho da África. Aí vocês imaginam um território que tem 46, se eu não me engano, quilombolas, né, populações quilombolas, e no nosso território, aqui no estado, 46, 48, por aí, eu não sei, não lembro ao certo número, mas nessa proporção, no nosso território do Geoparque, 20 e poucos quilombos. Vocês imaginam essa população, né, afrodescendente, entendendo que eles estão no solo africano. Olha que loucura, né? Então é a valorização, só uma valorização desse território, mais uma delas. Aí quando a gente volta para o mapinha, tá vendo esse amarelinho aqui, ó? Esses dois amarelinhos aqui, ó. Tá vendo aqui, amarelinho aqui, vocês estão vendo aqui, ó? E o outro aqui, ó. Sim. Consegue? Sim! Tá vendo esse amarelinho aqui, ó? Esse e esse, né? Esse amarelinho aqui é onde a gente está, né? Que é o Parque das Dunas Dama Branca, né? E o outro amarelinho é lá das Dunas do Peró. É tão pequeno. É pequeno, né? Mas aqui parece grande, não parece? Aqui não? Onde a gente está? Mas aqui é menor ainda do que onde a gente está. Aí é a questão da escala do mapa, né? A representação do mapa do local real onde a gente está, né? Então nessa escala parece pequeno. Mas, aí que tá, você falou é tão pequeno. Mas na nossa região, no estado, por exemplo, na região sudeste, colocando assim, esse aqui é o maior parque que tem de dunas móveis, né, na região sudeste. A gente vai ver essas dunas para onde? Lá para o nordeste. A gente vê bastante. Olha só o valor que isso aqui tem, né? Essas dunas que tá. E aí como é que se formam essas dunas, né? E qual a importância dessas dunas, né? Então aqui a gente tem, né, uma direção, tá vendo? Essas setas aqui do desenho, isso representa uma direção que fala, né? Direção de fluxo da corrente unidirecional. Unidirecional que está numa direção só. O que será? A direção de quê? Se a gente está falando de duna, a gente está falando de areia. Essa areia estava aqui, sempre esteve aqui ou foi trazida de outro lugar? Foi trazida do mar. Foi trazida lá das praias. O mar, há muitos anos atrás, tomou conta disso tudo. Quando ele recuou, deixou essa quantidade de areia. As dunas foram formadas pela ação do vento. Exatamente. Você quer vir aqui dar aula? Origem marinha. Aqui surgiu porque ao longo dos anos o clima do planeta foi alterando e começou a surgir essa vegetação. Aí essa vegetação foi tomando conta dessas áreas. Exatamente. O clima no planeta ele vai alterando nessa escala de tempo geológico. E aí que você falou, o mar já esteve aqui, ó. Você sabe quando o mar já esteve aqui? Quantos anos atrás? Não. Em torno de 5.000 anos atrás.
né, quando o mar estava a 2,5 metros, 3 metros acima do nível atual, né? E aí, realmente, quando o mar avançou, né, ele avança em direção à costa, ao continente. Mas quando ele volta, ele regrediu, né, o rebaixamento do nível do mar, ele deixa tudo que ele trouxe, né? Então forma, quando a gente vê as lagoas, as lagunas costeiras, voltando para o mapa, cadê o mapa? É isso, né? Então quando a gente vê no nosso litoral, a Lagoa de Araruama, né, as lagoazinhas menores aqui, né, isso tudo tem essa questão do avanço e da regressão do mar. Quando ele avança, quando ele recua, ele deixa os sedimentos e fecham essas lagunas, né? Essas lagoas e lagunas. Não à toa o nome já é o Parque Costões e Lagunas, né? Além dos costões rochosos, tem as lagunas. Então, por exemplo, a Lagoa de Araruama, você sabe quantos anos tem? Vamos ver se tá bom. Melhor do que você já é. Muito melhor do que você já é. Você é bom pra caraca. Hã? 10 mil anos? Mais velha, 120 mil anos. 120 mil Mas essas lagoas menores que se encontram na frente da Lagoa de Araruama, tem por aí em torno de 10 mil a 5 mil anos. Vamos botar menos aí do que você falou. Tudo nesse que o amigo falou, do avanço e o recuo do nível do mar ao longo desses últimos 10 mil anos, que compreende o tempo geológico chamado Holoceno. E no mapa, se a gente for ver aqui a legenda, tá, depósitos eólicos litorâneos. E como tem a legenda desse amarelo mais claro, que fala dos depósitos holocênicos, né, que já são depósitos de rios, de mar, né, dessa ida e vinda do mar junto com o que o rio traz do continente, né? Mas só que esses depósitos aqui, ó, eles são mais recentes. Por quê? Porque estão ocorrendo agora. Eles não têm esses 10 mil, 120 mil anos, 5 mil. Eles são de agora, estão ocorrendo. E eles vêm de onde, né? Aqui, infelizmente, estão fotos das dunas do Peró. Não infelizmente, mas felizmente também. Infelizmente porque não é a foto daqui, né? Mas por aqui a gente pode entender, depois ir para o mapa. Se vocês repararem aqui o desenho das dunas, parece que elas estão assim nessa direção. Dá para reparar? Assim, ó. Segura aqui, Rafa, por favor. Assim, ó. Estica aqui, ó. Por favor. Tá vendo que tá assim, ó? Não parece que foram assim, depositadas assim, nessa direção, transversal aqui assim, ó? Como se fosse uma linha diagonal no mapa, né? Então isso aqui a gente tem no mapa o norte, o sul, aqui é o nordeste e aqui o sudoeste. Então essas dunas, essa areia, ela vem da onde? Vem dessas praias aqui, ó. É a zona de alimentação delas. No caso aqui é a praia lá do Peró, né? E aqui são quais praias? A praia lá do Forte, a praia das Dunas, até chegar aqui do Foguete. Então essas são áreas de alimentação da duna, né? Que o mar traz, o rio traz pro mar, e o mar fica trabalhando, né? Jogando para a praia, depois recua, fica jogando. E essa areia vem lá da praia. Quem é que traz a areia da praia? Hã? Correntes, né? O vento. Lá na praia são as correntes marítimas, né? A deriva, que a gente chama de deriva, as correntes litorâneas, né? E aqui vem da areia que está da praia, vem para cá, através dos ventos. E se a gente entender essa nordeste, sudoeste, é uma direção predominante. Por que isso? Porque os ventos aqui, eles são intensos e tem uma predominância nessa direção, nordeste, sudoeste. Mas por que é assim, gente? Por que tem esses ventos fortes? E aí junta com o quê? Aqui, tem água bastante aí, né? Aqui, nessa região, né, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, tem a famosa ressurgência
marinha. Já escutaram falar em insurgência marinha? Já? O que vocês ficou falar? É um fenômeno que É um as fenômeno. águas, é um fenômeno das correntes marinhas, e as águas frias do Atlântico vêm pra cá. Isso. A água fria que fica no fundo do mar, do Oceano Atlântico, vem pra cá, a água quente vai pro fundo. Isso mesmo. Isso mesmo. Qual é o seu nome? Enzo. Enzo. O Enzo contou aqui a história direitinho, né? São as correntes frias ou quentes, Enzo? Frias. Frias, muito bom. No Oceano Atlântico, que vem lá das Malvinas, né? Onde teve a antiga guerra das Malvinas, entre Argentina e Inglaterra. O Enzo nem era nascido. Mas essas correntes elas vêm por ser mais frias, elas ficam no fundo, como o ar frio, né? Sempre ficam embaixo, são mais densas, né? E quando elas são empurradas para a superfície. E aí quando elas chegam na superfície, a água fica fria, gelada. Isso significa o quê? Não vai ter muita evaporação, não vai ter muito vapor d'água indo para a atmosfera. Por isso que a gente tem poucos períodos de chuva. Perfeito! E aí, e tem um outro detalhe, Enzo. Aqui a gente tem serra aqui próximo. A Serra do Mar está onde? Está aqui próximo? Temos a serra, tá tipo pra lá. Mas está bem longe daqui. Tá A bem Serra longe. do Mar está bem Tá bem longe. longe. Quando a água daqui começa a evaporar, os ventos empurram as nuvens carregadas lá pra serra. Por isso que lá a vegetação é mais úmida, tem tipo árvores assim, a vegetação é mais bem diversa, maior. Exatamente. A umidade, né? Além as serras estão longe, o vento joga, dispersa esses ventos fortes, predominantes, joga essa umidade para longe, se acumulam na serra, que estão distantes daqui, ou seja, são condições climáticas que geram isso aqui, uma mancha semiárida em plena região sudeste. E aí a gente tem índices de chuva anuais aqui de no máximo 850 milímetros, né? Com temperaturas elevadas, né? Uma média máxima de 35 graus anual, tá? Então são condições de clima árido, né? Pela ressurgência marinha, pela distância das serras, pela dispersão, tudo que o Enzo falou, pela dispersão da umidade e com ventos predominantes. Então isso é uma receita de bolo que faz com que as áreas das praias, as areias das praias, com esse vento forte, venham se depositar aqui para o campo de dunas, né? Aqui no Peró, a gente vê nessas praias aqui, ó, apesar que aqui não está área urbana, né? Mas a gente vê que isso aqui não tem ocupação urbana nessas praias. Se tem é muito pouco, a Ana pode me corrigir se eu estiver errado, né? Então lá as praias não tem graças a Deus ainda não chegou as pessoas, porque todo mundo quer morar na beira da praia. Doido pra construir lá. Todo mundo quer, né? A pressão urbana, imobiliária é muito forte. Só que a gente está numa época que o mar está avançando, está erodindo tudo, está destruindo as casas. E qual a importância das dunas para... Qual a importância das dunas? O campo de dunas faz o quê? Ele protege, gente, né? Ó, tem aqui o desenhozinho, tá vendo? Com as construções, né? E aí constrói na frente das dunas, geralmente essas construções, né? Além de estarem essas construções, tomarem o lugar da área fonte, da área de alimentação de areia dessas dunas, também estão sujeitas ao risco geológico do mar avançar, né? Então, geralmente, qual a importância das dunas? Elas protegem o litoral, elas protegem essa dinâmica costeira, que é um ambiente muito frágil, muito dinâmico. Qualquer alteraçãozinha aqui nesse ambiente tem efeitos, impactos muito grandes no ecossistema da região, né? E aí ocorrem esses exemplos aqui embaixo de erosão marinha, né? Quando tem uma ocupação desordenada, que não leva a sério
o planejamento ambiental, as características ambientais da região, né? E esse campo de duna, se você aqui é diferente do Peró, porque se a gente for para, depois vocês pegam a imagem daqui por satélite, vocês vão ver aqui na Praia das Dunas, na Praia do Foguete, exatamente nessa região que alimenta de areia aqui as dunas, a ocupação urbana, né? E o que acontece então com essas dunas, né? Se está lá brecando a alimentação delas, com o tempo vai cortando o suporte de areia, né? Todo esse estoque de areia que tem aqui, ó, que protege o litoral, ele está sendo gradativamente, pela ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas, que alimentam esse campo de dunas, está bloqueando, vamos dizer assim, como diria, da alimentação, né? Vai reduzindo o aporte de sedimentos que vem para cá. Então as dunas aqui tendem a, com o tempo, diminuir de altura, que é tão importante para o esporte, a altura dessas dunas, né? Começa a ter mais vegetação, elas começam a ficar mais fixas, né? E é toda uma alteração ambiental por conta lá da zona de alimentação das dunas. Um exemplo bem prático é essas dunas que tinha na estrada aqui, que é antigo aqui na cidade, tinha época que não passava na estrada, hoje nem dunas tem. Dava para descer de sandboard na duna dali da estrada, da beira da estrada. Hoje já não tem mais, quando os prédios fizeram tudo na orla da Praia do Forte, que abastece. Isso aí, ó, você é daqui de Cabo Frio, tá vendo? É um camarada que Essa vem duna aqui, por exemplo, lá marinha, da né? estrada, você já vê ela muito mais alta do que ela é hoje. A origem Muito marinha, o vento incessante, que é o Nordeste, fazendo ela caminhar nesse Você sentido. conseguia aqui, ó. descer de prancha de areia ali na beira da estrada, era só parar o carro, subir na duna e descer. Hoje não tem Finaliza mais. aí, Marcos. Finaliza aí. E aí Pessoal, eu só então, vou vamos reduzir finalizar agora, com as atividades de aventura Partiu. pelo seguinte, que as atividades de aventura têm essa preocupação, né, porque é o cenário para se fazer essas atividades. Então tem essa questão que o Rafael falou, que traz as escolas, que, além do esporte, passa toda essa educação ambiental para que as pessoas tenham consciência. As pessoas só vão conservar quando derem valor. E elas só dão valor quando entendem. Se não saber, né? Se não souber, melhor dizendo, se não souber, como é que vai conservar aquilo que não sabe, né? Então essa aqui é a famosa geodiversidade, né? Um campo de dunas de deposição recente. A gente foi lá de 2 bilhões de anos das rochas da África, com a colisão continental a 560 milhões, abertura em 130 milhões de anos, com a formação das lagunas de 120 mil a 10 mil anos, até chegar aos depósitos recentes das dunas, como o amigo aqui de Cabo Frio bem relatou, né, com a sua vivência aqui da região, que há um tempo atrás aquilo ali tinha Passava nem duna para carro. fazer sandboard, Só quando o trator vinha, o trator tinha que limpar a pista, aí para a estrada, passava pela estrada velha, que é da Vila do Sol, porque ficava intransitável, de tanta areia que tinha. E era enorme. E hoje não tem nada, absolutamente nada. Mas a gente não Aí se alguém, conseguia ó, passar. o Enzo quer falar alguma coisa. Vale uma observação aqui, vale lembrar que as dunas ainda, por causa da ação do vento, estão em constante modificação. Por exemplo, pelo vento, está empurrando várias areias para acumular em um lugar, o vento faz as areias acumularem em um lugar só, ou seja, pode ser que em outros lugares surgem mais dunas e aí algumas dunas que a gente consegue ver aqui podem deixar de existir. Isso E aí, aí. pelo que o Enzo está falando, a gente tem a formação de diferentes dunas, né? Pela quantidade de sedimentos disponíveis e pela intensidade do vento. Tem esses tipos de dunas aqui que estão aí nesse campo aqui. Tem as dunas barcanas, são bacanas, mas se chamam barcanas, né? As dunas parabólicas, as dunas lineares e as dunas transversais. Essas setas mostram a direção predominante dos ventos, tá? Então é isso um pouquinho para vocês saberem de geodiversidade. Se a gente olhar ali, ó, atrás, tá vendo ali, ó, atrás, a deposição, ó, como a areia está se depositando, e a gente fala aquilo ali, estratificação plano paralela, né? Que vai sendo depositado igual camada de bolo, ó. Tá vendo? Ali, ó, os estratos.
Então é um tipo de deposição que o vento traz e faz esse ambiente tão peculiar, próprio para a prática do sandboard. E o Rafael uma vez falou para mim, pô, aqui essas dunas, você pode até falar, não tem lugar no mundo igual essa aqui. Por quê, Rafa? Verdade, pessoal, o que o Marcão falou, ó, eu já tive a oportunidade através, né, dos campeonatos de sandboard e conhecer esses variados tipos de dunas, né, em vários estados. Fui pro Ceará, fui pro Sergipe, Rio Grande do Norte, né, Natal lá, aqueles pontos todos que vocês imaginam aí, Bahia, Peru, Chile. Então tive como trazer um tubinho de areia pequenininho para comparar e, cara, vou te falar, a areia, as duas qualidades juntas que eu digo, a areia branca e fina como a daqui é difícil de encontrar, é difícil. Fui pro sul também, é mais granulada. Tinha uma fininha lá no Ceará, esqueci o nome agora da duna, mas enfim, era fininha, mas era amarelada. Natal, tem Genipabu, tem vários, pô, Ceará é só duna, galera. A galera cresce nas dunas ali. Aí, então, pô, a areia, às vezes a de Natal muito branca, a vegetação da Bahia muito igual à vegetação resteira daqui, só que a areia é mais granulada. Aí então as duas qualidades, que é branca e fina, foi difícil de encontrar. Não conheço Lençóis Maranhenses, que é fogo. Aquilo lá já me falaram que é muito fina também, mas não tenho a certeza. Mas bacana, então a gente, vamos aproveitar esse lugar maravilhoso da melhor forma que a gente puder aqui, trabalhando, né, oferecendo e também podendo aproveitar ao máximo. Agora a gente vai fazer uma caminhada de menos de 1 quilômetro, 20 minutos até o pico da duna, caminhando, trabalhando essa saúde, esse bem-estar que a gente vai ter agora. Tá? Vamos Surfar na geodiversidade das dunas. Valeu.